Este Mundo Tenebroso, Frank Peretti. Parte 1. Capítulo 8. Triste. Sandy Hogan estava sentada à mesinha de almoço numa praça do campus sombreada por um caramanchão. Seu olhar estava fixo num hambúrguer pré-preparado e aquecido em forno de micro-ondas, que esfriava aos poucos, e numa caixinha de leite que aos poucos ficava morno. Ela conseguira assistir às aulas naquela manhã, nem absorver a maior parte delas. A sua mente estava demasiado ocupada consigo mesma, sua família, e seu belicoso pai. Além disso, tinha sido uma forma horrível de passar a noite, atravessar a cidade de ponta a ponta, e ficar sentada a noite toda na estação rodoviária de Ashton, lendo texto de psicologia. Após a última aula do dia, ela havia tentado tirar uma soneca no gramado do Jardim da Escultura, e chegar até a dar um breve cochilo. Quando acordou, o seu mundo não havia melhorado, e ela tinha apenas duas impressões: fome e solidão. Fome e solidão. Agora, sentada naquela mesinha com o almoço comprado na máquina, sua solidão estava empurrando para longe a fome e ela estava à beira das lágrimas. Por quê, papai? Murmurou em tom quase inaudível, mexendo o leite com o canudo. Por que você não me consegue amar do jeito que sou? Como podia ele ter tanta coisa contra ela quando mal a conhecia? Como podia ser tão inflexível contra os seus pensamentos e filosofias quando nem mesmo conseguia compreendê-los? Os dois viviam em mundos diferentes, e cada qual desprezava o do outro. Na noite anterior ela e o pai não haviam trocado palavra, e Sandy fora deitar-se deprimida e zangada. Mesmo enquanto ouvia os pais apagarem as luzes, escovarem os dentes, e se deitarem, pareciam estar a meio mundo de distância. Ela desejava chamá-los para virem ao seu quarto e estender-lhes os braços, mas sabia que não daria condições ao relacionamento, em vez de amá-la. Simplesmente amá-la. Ela ainda não sabia o que a havia aterrorizado no meio da noite. Tudo de que ele conseguia se recordar era ter acordado acossada por todos os medos que já tivera: medo da morte, medo do fracasso, medo da solidão. Ela tinha de sair da casa. Ela sabia, mesmo enquanto se vestia às pressas e saia correndo pela porta, que era tolice e não adiantaria nada. Mas as sensações eram mais fortes do que qualquer bom senso que ela podia invocar. Agora ela se sentia muito como um pobre animal jogado ao espaço sem meios de voltar, flutuando inquieto, esperando por nada em particular e sem nenhuma expectativa. Oh, papai, choramingou ela, e então as lágrimas começaram a cair. Ela deixou que os cabelos cor-de-fogo caíssem como mácios anteparos dos dois lados do rosto e as lágrimas caíram uma a uma no topo da mesa. Ela ouvia gente passando, mas o rosto e as lágrimas caíram uma a uma no topo da mesa. Ela ouvia gente passando, mas essas pessoas preferiam viver em seu próprio mundo e deixá-la sós no dela. Ela tentou chorar baixinho, o que era difícil quando as emoções queriam sair como o cascatear de uma represa quebrada. Ah, veio uma voz suave e hesitante: dá licença. Sandy ergueu os olhos e viu um rapaz loiro, um tanto magro, com grandes olhos castanhos cheios de compaixão. O rapaz disse: por favor, desculpe a intromissão. Mas há alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? A sala de estar do apartamento da professora Julianne Langstraat estava escura, e muito, muito quieta. Uma vela na mesinha de centro espalhava luz amarela e baça pelas estantes que iam até o teto, as estranhas máscaras orientais, a mobília muito bem disposta, e as faces das duas pessoas que estavam assentadas uma em frente da outra, com a vela no meio. Uma das pessoas era a professora, a cabeça descansando de encontro ou espaldada à cadeira, os olhos cerrados, os braços estendidos à frente, as mãos fazendo suaves movimentos circulares como os de alguém tentando manter-se à tona da água. O homem sentado à sua frente era Brunel, também de olhos fechados, mas não refletindo muito bem a expressão e os atos de Langstraat. Parecia constrangido e pouco à vontade. A pequenos intervalos, e por um átimo, ele entreabria os olhos apenas o suficiente para ver o que Langstraat estava fazendo. Então, ela começou a gemer e seu rosto registrou dor e aborrecimento. Ela abriu os olhos e endireitou-se na cadeira. Brumel devolveu-lhe o olhar. Você não se sente bem hoje, não é? Ele deu de ombros e olhou para o chão. Estou bem. Apenas cansado. Ela abanou a cabeça, insatisfeita com a resposta. Não, não, é a energia que eu sinto emanando de você. Está muito perturbado. Brumel não teve resposta. Conversou com Oliver hoje? Sondou ela. Ele hesitou, e finalmente disse: sim, claro. E você foi falar com ele sobre o nosso relacionamento? Essa afirmativa provocou uma reação. Não.
Não é. Não minta para mim. Ele murchou um pouco e deixou escapar um suspiro de frustração. Sim, claro, falamos sobre isso. Mas falamos de outras coisas também. Langstrath sondou com os olhos como se tirasse uma radiografia dele. As mãos da mulher se abriram e começaram a oscilar no ar muito de leve. Brumel tentou escapar de vista afundando-se na cadeira. Ei, escute, disse, a voz trêmula. Não foi grande coisa. Ela começou a falar como se estivesse lendo um bilhete preso ao peito dele. Você está amedrontado, sente-se encurralado, foi contar a Oliver. Também sente que está sendo controlado. Ela fitou-lhe o rosto. Controlado? Por quem? Não sinto que estou sendo controlado. Ela deu uma rende de deixá-lo mais à vontade. Ora, claro que sim. Acabei de ler que sim. Brumel olhou por uma fração de segundo em direção ao telefone na mesinha de canto. Young ligou? Ela sorriu divertida. Não foi preciso. Oliver está muito próximo da mente universal. Estou começando a unir-me aos seus pensamentos agora. A expressão dela endureceu. Alf, eu realmente gostaria que você estivesse se saindo tão bem quanto ele. Brumel suspirou novamente, escondeu o rosto nas mãos, e finalmente explodiu. Ei, escute, não posso atacar tudo de uma só vez. É demais o que existe para aprender. Ela colocou a mão na dele, confortando-o. Bem, então vamos tratar dessas coisas uma de cada vez. Alf. Ele olhou para ela. Você está amedrontado, não está? De que tem medo? Diga você. E era quase um desafio de falar primeiro. Está bem, não estou com medo. Pelo menos, não até aquele exato segundo, quando os olhos de Langstrath se entrefecharam e começaram a atravessá-lo. Você realmente está amedrontado, disse ela severamente. Está amedrontado por ter sido fotografado aquela noite pela repórter do Clarim. Não é verdade? Zangado, Brumel apontou-lhe um dedo. Está vendo? Foi exatamente essa uma das coisas das quais eu e Young falamos. Ele ligou para você. Deve ter ligado para você. Ela assentiu com a cabeça, imperturbável. Sim, claro que me ligou. Ele não esconde nada de mim. Nenhum de nós esconde a verdade de todos os outros. Você sabe disso. Brumel viu que era melhor abrir o jogo. Estou preocupado com o plano. Está ficando grande demais para conseguirmos manter escondido. Acho que fomos descuidados ao encontrar-nos em público daquele jeito. Mas já resolvemos esse assunto. Não há com que se preocupar. Oh, não? Hogan está no nosso rastro. Suponho que saiba que ele esteve fazendo umas perguntas muito delicadas a Oliver. Oliver sabe cuidar-se. E então, como cuidamos de Hogan? Da mesma forma que cuidamos de todos os outros. Está sabendo que ele conversou com Oliver a respeito dos problemas que está tendo com filha. Você deveria achar isso interessante. Que tipo de problemas? Ela fugiu de casa. E, não obstante, ainda sentiu vontade de ir à minha aula hoje. Gostei disso. Então como usaremos isso? Ela sorriu aquele sorriso astucioso. Tudo na hora certa, Alf. Não podemos apressar as coisas. Brumel levantou-se e começou a andar de cá para lá. Com Hogan, não tenho tanta certeza. Ele pode não ser o bobalhão que Armel era. Talvez mandar prender Krueger tenha sido um erro. Mas você teve acesso ao filme, fez com que fosse destruído. Ele se voltou a fim de defrontá-la. E o que adiantou? Antes eles não estavam fazendo perguntas, e agora estão. Vamos, sei o que eu pensaria se pegasse a minha máquina de volta e o filme tivesse sido arruinado. Hogan e Krueger não são tão ingênuos assim. Langstrath falou docemente, colocando os braços ao redor dele como os ramos de uma trepadeira. Ah, mas eles são vulneráveis, primeiro com relação a você, e por último com relação a mim. Exatamente como todo mundo, resmungou ele. Ele deveria ter esperado a reação da mulher. Ela se tornou muito fria e assustadora e olhou-o diretamente nos olhos. E esse, disse, é outro tópico que você discutiu com Oliver hoje. Ele lhe conta tudo. Os mestres me contariam se ele não contasse. Brumel tentou desviar os olhos. Não podia suportar o que quer que fosse que tornava tamanha beleza tão imensamente repelente. Olhe para mim, insistiu ela, e Brumel obedeceu. Se você não está contente com o nosso relacionamento, posso sempre terminá-lo. Ele olhou para baixo, gaguejou um pouco. Está tudo bem. O quê? Quero dizer que estou feliz com o nosso relacionamento. De verdade? Ele estava desesperado para apaziguá-la, fazer que ela o largasse. Eu apenas não quero ver as coisas se descontrolarem. Ela lhe deu um beijo lento, vampiresco. Você é quem precisa de mais controle. Não é o que sempre lhe ensinei. Ela o estava picando em pedacinhos, e ele sabia disso, mas ela o possuía.
Ele lhe pertencia. Ainda sentia uma preocupação da qual não conseguia se desvencilhar. Mas quantos adversários podemos continuar a remover? Parece que toda vez que nos livramos de um, aparece outro no lugar. Nel se foi. Chegou Olga. Ela completou o pensamento dele. Você deu um jeito em Farrell. E chegou em Bush. Isso não pode continuar. As probabilidades estão contra nós. Bush está praticamente fora. Não vai haver um voto de confiança nesta sexta-feira. A congregação está ficando bem transtornada. Mas, sim, você sabia que ele tirou Lou Stanley da igreja por adultério? Ah, sim. Isso deve ajudar a congregação a decidir. Uma porção de gente concordou com o que ele fez. Ela se afastou um pouco ao fim de encará-lo melhor, gelando-lhe o sangue com os olhos. Você está com medo de Henry Bush? Ouça, ele ainda tem bastante apoio na igreja. Mais do que pensei que tivesse. Você está com medo dele. Alguém está do lado dele. Não sei quem. E se ele descobrir a respeito do plano? Ele jamais descobrirá coisa alguma. Se ela tivesse presas, estariam de fora. Ele será destruído como ministro muito antes disso. Você dará um jeito nele, não é? Estou trabalhando nisso. Não se curve diante de Henry Bush. Ele se curva diante de você, e você se curva diante de mim. Estou trabalhando nisso, já disse. Ela se descontraiu e sorriu. Terça que vem, então, celebraremos a extinção de Bush que ocorrerá sexta-feira. Poderá me contar o que aconteceu, e o que diz de Hogan. Hogan é um tolo frouxo e enfraquecido. Não se preocupe com ele. Ele não é sua responsabilidade. Antes que Brownell soubesse o que estava acontecendo, estava em pé do lado de fora da porta dos fundos. Langstrat observou da janela até que ele entrou no carro e partiu pelo caminho de sempre, o beco, onde não seria visto. Ela abriu as cortinas para deixar entrar um pouco de luz, apagou a vela da mesinha de centro, e então tirou uma pasta da gaveta da escrivaninha. Não demorou para que tivesse organizado em pilhas bem feitas os históricos de vida, perfis de personalidade e fotografias atuais de Marshall, Cat e Sandy Hogan. Quando seus olhos recaíram sobre a foto de Sandy, brilharam maliciosamente. Pairando invisível sobre o ombro de Langstrat estava uma enorme mão preta adornada de anéis de pedras e braceletes de ouro. Uma voz profunda e sedutora colocava pensamentos na mente da mulher. Na tarde de terça-feira, o clarim fazia lembrar um campo de batalha após todos terem morrido ou batido em retirada. O lugar estava mortalmente silencioso. George, o linotipista, geralmente tinha folga no dia após a publicação a fim de poder recuperar-se da frenética corrida para aprontar tudo dentro do prazo. Tom, o colador, estava fora cobrindo uma história local. Quanto a Eddie, a secretária/repórter/moça dos anúncios havia pedido demissão e deixado o emprego na noite anterior. Marshall não sabia que ela já tinha sido feliz no casamento, mas o relacionamento foi se deteriorando gradativamente, e afinal ela teve um pequeno caso com um caminhoneiro, o que resultará em uma explosão, um momento voando para todos os lados e os cônjuges voando abruptamente em direções opostas. Agora ela se fora, e Marshall podia sentir o súbito vazio. Ele e Berenice estavam sentados a sós no escritório fechado a vidro no fundo da pequena sala de noticiário, sala de anúncios, escritório de entrada. De sua escrivaninha, uma pechincha de segunda mão, Marshall podia olhar pelo vidro e ver as 3 escrivaninhas, 2 máquinas de escrever, 2 cestos de lixo, 2 telefones, e uma cafeteira elétrica. Tudo parecia travancado e ocupado, com papéis e material para publicação espalhados por toda parte, mas absolutamente nada estava acontecendo. Por acaso você saberia onde ficam as coisas por aqui? Perguntou ele a Berenice. Berenice estava sentada à mesa de trabalho adjacente à escrivaninha de Marshall, as costas contra a parede, mexendo uma caneca personalizada de chocolate quente. Ah, acharemos tudo, respondeu ela. Sei onde ela guardava os livros, e tenho certeza de que o fichário rotativo dela contém todos os endereços e números telefônicos. E o fio da cafeteira? Por que você acha que estou tomando chocolate quente? Droga! Gostaria que alguém me tivesse dito. Acho que, na realidade, ninguém sabia. É melhor colocarmos um anúncio para o cargo de secretária esta semana. Eddie fazia mais do que sua obrigação por aqui. Acho que foi uma briga violenta. Ela está deixando a cidade para sempre, antes que os olhos roxos do marido sarem e ele consiga ver para encontrá-la. Casos nunca dão bom resultado. E então, você ouviu a última a respeito de Alf Brownell? Marshall ergueu os olhos para ela. Empoleirada na mesa, como um pássaro arisco, ela tentava parecer mais interessada no chocolate quente.
Ela tentava parecer mais interessada no chocolate quente do que na novidade picante. Nas atuais circunstâncias, disse ele, estou morrendo de vontade de ouvir. Almocei com Sarah, a secretária dele, hoje. Ele some por diversas horas toda terça tarde e nunca diz onde vai, mas Sarah sabe. Acho que nosso amigo Alf tem alguma namorada especial. Sim, Juliane Langstraat, professora de psicologia da faculdade. Isso estragou tudo para Berenice. Como você sabia? A loira que você viu aquela noite, lembra-se? Um dia depois do que minha repórter vai parar em cana por tirar as fotos erradas no parque de diversões, Langstraat expulsa-me da sua sala de aula. Acrescente a isso o fato de as orelhas de Oliver Young terem ficado bem vermelhas quando ele me disse que não a conhecia. Você é brilhante, Hogan. Apenas um bom adivinhador. Ela e Brunmel realmente estão aprontando alguma coisa. Ele diz que é terapia, mas acho que está gostando. Se é que entende aonde quero chegar. E qual é a ligação de Young com os dois? Berenice não ouviu a pergunta. Pena que Brunmel ainda não seja casado. Nesse caso, eu poderia fazer mais com o que sei. Ei, sintonize de novo, está bem? Temos um clubezinho aqui, e todos os três são membros. Desculpe, o que realmente procuramos é seja o que for que não querem que saibamos, especialmente se, e quero dizer se, até vale a pena fabricar uma falsa prisão para encobrir e estragar o meu filme. Será que alguma daquelas impressões digitais no filme nos diria algo? Não muito. Não são fichadas. Marshall voltou-se na cadeira para olhá-la mais diretamente. Está bem. Quem você conhece? Berenice estava cheia de si. Tem um tio que é muito chegado ao gabinete de Justin Parker. O promotor municipal, claro. Não há o que ele não faça por mim. Ei, não o envolva neste negócio, pelo menos por enquanto. Berenice ergueu as mãos ao alto como se ele lhe estivesse apontando um revólver e assegurou-lhe. Ainda não, mas não estou dizendo que eles não possam vir a ser muito úteis. Não pense que ainda não considerei isso. E daí, diga-me uma coisa. Brunmel chegou a pedir desculpas depois que você se curvou diante dele da maneira como fez. Está brincando? Não veio um pedido oficial de desculpas da parte dele de seu gabinete? Foi isso que ele lhe disse? Marshall teve de caçoar. Ah, tanto Brunmel quanto Young me disseram todo tipo de coisa, como mal se conheciam, como nem chegaram perto do parque de diversões. Puxa, como gostaria de ter aquelas fotos. Berenice ficou ofendida. Olhe, você pode acreditar em mim, Hogan. De verdade. Marshall fitou o espaço por 1 ou 2 segundos, cismando. Brunmel e Langstraat. Terapia. Acho que faz sentido agora. Vamos lá, trate de colocar todos os pedaços, como se expõe sensações vagas, experiências estranhas, vibrações. Finalmente, ele disse. Ah! Esse Brunmel e Langstraat. Os dois estão metidos na mesma coisa. Sei que estão. Que coisa? Marshall sentiu-se encurralado. Que tal? Do outro mundo? Berenice pareceu confusa. Ora, vamos, Krueger, não me faça ter de explicar. Ela disse. Vai ter de me explicar essa aí. Fazer o quê? Aqui vamos nós, pensou Marshall. Bem, sei que vai parecer loucura, mas quando falei com cada um deles, e você devia tentar isso algum dia, todos tinham essa coisa esquisita, um olhar aparvalhado de vez em quando. Quase como se me estivessem hipnotizando ou coisa parecida. Berenice caiu na risada. É isso aí, vá, ria. O que está dizendo? Todos aí, vá, ria. O que está dizendo? Todos eles estão metidos em algum tipo de viagem exótica. Ainda não sei que nome dar, mas, sim. Brunmel não chega aos pés de Langstraat. Ele sorri demais. Young pode estar metido nisso também, mas ele usa palavras. Um monte de palavras. Berenice estudou o rosto à sua frente por brevíssimo instante, e então disse, acho que você precisa de um drink reforçado. Serve chocolate quente. Claro, faça um para mim. Por favor. A moça retornou com outra caneca personalizada, a JD, cheia de chocolate quente. Espero que esteja forte bastante, disse ela, e encarapetou-se de novo na mesa. Então por que esses três tentam parecer despreocupados? Cismou Marshall. E o que dizer dos outros dois desconhecidos, Gorducho e Fantasma? Nasma. Nunca os tinha visto antes. Nunca. Podiam ser de outra cidade. Marshall suspirou. É um beco sem saída. Talvez ainda não. Brunmel vai àquela igrejinha branca, a da comunidade de Ashton, e ouvi dizer que alguém acabou de ser excomungado de lá por transar ou algo assim. Berenice, isso é fofoca. Que me diz, então,
de eu falar com uma amiga que leciona na faculdade e que me poderia contar algo acerca dessa misteriosa professora. Marshall parecia em dúvida. Por favor, não crie mais problemas para mim. Do jeito como as coisas estão, já tenho o bastante. Sandy, de volta aos assuntos realmente difíceis. Ainda não tivemos notícia alguma, mas continuamos telefonando, perguntando a parentes e amigos. Temos certeza de que ela voltará para casa, mais cedo ou mais tarde. Ela não está fazendo uma matéria da Langstraat. Marshall responde diversas matérias da Langstraat traço. Então se interrompeu. Você não acha que poderíamos estar confundindo a linha que divide o jornalismo imparcial da vingança pessoal? Berenice deu de ombros. Apenas descobrirei o que realmente estiver lá, e será notícia ou não será. Enquanto isso, achei que talvez você gostasse de ter um pouco mais de informação. Marshall não conseguia tirar da cabeça a lembrança do encontro com a fogosa Ghislaine Langstraat, e ficava cada vez mais magoado quando se lembrava das ideias da professora arremessadas contra ele pela boca da própria filha. Se for uma pedra, revire-a, disse finalmente. Por minha conta ou por conta do Clarim? Apenas revire-a, disse ele.